Olá pessoal, quero falar hoje com vocês a respeito das dicas de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, ele fala: entre pela porta estreita, porque a porta larga leva a um caminho de perdição, enquanto a porta estreita leva a um caminho de vida e de bênção. Nós vemos novamente as duas realidades sendo apresentadas ao ser humano. As duas oportunidades que Deus coloca diante do homem para ele escolher qual caminho vai seguir. Mas apesar das duas realidades serem apresentadas, fica bem evidente no texto que Jesus dá a dica. E qual foi a dica de Jesus? Entre pela porta estreita. Essa foi a dica de Jesus. Ele, apesar de apresentar as duas realidades, ele deu a dica de qual caminho seria melhor para que os seus ouvintes entrassem, qual caminho deveria seguir. Quando nós lembramos do texto de Gênesis falando a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, novamente nós lembramos também a dica de Deus para Adão e para Eva. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando ao homem a oportunidade de escolher querer estar com ele ou não, mas a dica de Deus foi: não coma da árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Lembrando do texto também de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, quando Deus fala que pegou os céus e a terra como testemunhas e apresentou ao povo a vida e a morte, a bênção e a maldição, novamente nós vemos Deus dar a dica no final do versículo. Ele diz: escolham, pois, a vida para que viva, ou para que vivam. Então nós vemos claramente que Deus, apesar de apresentar as realidades, apesar de deixar o homem escolher, ele, como um pai amoroso, como alguém que quer ver a mim e a você num lugar de bênção, ele dá a sua dica, e a dica sempre é para que eu e você escolhamos o caminho certo, que vai nos levar a um lugar de vida e de bênção. É impressionante no relato bíblico nós percebemos isso, que várias vezes Deus sempre dando as suas dicas para que nós entremos no lugar de bênção, porque essa é a vontade dele para comigo e para com você. Mas também, de igual modo, é impressionante perceber que, apesar das dicas que Deus dá, o homem por várias vezes escolhe o caminho totalmente antagônico, totalmente contrário aos caminhos que Deus, através das suas dicas, direcionou o homem a escolher. É impressionante como o homem muitas vezes escolhe o caminho contrário. Quando nós lemos Jeremias capítulo 6, o texto fala de um contexto em que o povo de Judá estava prestes a ser levado cativo para o cativeiro. Um povo inimigo iria levá-los cativos para o cativeiro. E nós vemos que por diversas vezes Deus tentou dar as suas dicas a esta nação, a este povo, para que eles não entrassem nessa realidade. Mas eles deliberadamente escolheram não ouvir as dicas de Deus e, como consequência, entrariam no lugar de cativeiro. O versículo 16 do capítulo 6 de Jeremias, especificamente, mostra que uma das dicas que Deus deu para esse povo foi: volte às veredas antigas, volte aos caminhos antigos. O povo já tinha desfrutado de um lugar de relacionamento intenso com Deus, mas havia deixado esse lugar, e porque estava deixando esse lugar, eles iriam entrar no lugar de cativeiro, e essa não era a vontade de Deus. E a dica de Deus para esse povo foi: volte àquilo que vocês já tiveram um dia comigo, volte a um lugar de relacionamento intenso comigo, volte às veredas antigas. Para eu e você também não entrarmos num lugar de cativeiro, de privação, um lugar que nós não vamos gostar de estar lá na frente, a dica de Deus para mim e para você é: volte às veredas antigas, volte aos caminhos antigos, volte ao lugar que você já esteve de intensidade no seu relacionamento com Deus. E uma das maneiras que eu e você podemos voltar às veredas antigas é voltar a um lugar de sujeição ao senhorio de Cristo, um lugar onde realmente Ele é quem nos governe, é Ele quem nos oriente, é Ele quem nos dita realmente os caminhos, as direções, a um lugar de colocar o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas mesmo, um lugar onde nós estamos totalmente sujeitos à sua vontade, ao seu querer. Voltar às veredas antigas é colocar de novo Jesus como Senhor das nossas vidas, e Ele, no momento que entrou na minha e na sua vida, Ele não entrou em nenhuma outra condição a não ser
Senhor. E para ser Senhor, Ele precisa nos governar. Só que como eu e você temos o direito de escolha, nós precisamos deixar que Ele nos governe, que Ele nos oriente. Essa é a vontade dEle para mim e para você. Uma outra maneira de eu e você voltarmos às veredas antigas, aos caminhos que Deus quer que novamente tenhamos com Ele, é voltar a um lugar de paixão por Ele, um relacionamento intenso. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, falando da igreja de Éfeso, Jesus se dirigindo a essa igreja, Ele diz: vocês trabalham tanto, vocês são perseverantes, vocês não toleram os falsos apóstolos, mas eu tenho uma coisa só contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Quando eu vejo Jesus se dirigindo a essa igreja é porque Ele tinha uma expectativa de que essa igreja não fizesse somente as coisas por Ele ou para o seu reino, por obediência, mas que Ele desejou ou deseja que eu e você, que essa igreja fizesse isso com paixão, voltasse ao primeiro amor. É isso que Jesus espera de mim e de você, que não simplesmente façamos as coisas, venhamos a trabalhar para Ele, fazer isso ou aquilo para o seu reino, mas Ele espera que nós façamos isso com paixão, com uma entrega total, porque o nosso relacionamento com Ele deve ser realmente manifestado com paixão em função de tudo aquilo que Ele fez por nós. A Bíblia diz que eu e você podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro, e pela razão de Ele ter nos amado primeiro, eu e você devemos nos relacionar com Jesus com paixão, com intensidade. Então voltar às veredas antigas é voltar a um lugar de paixão, que talvez eu e você tenhamos deixado, que talvez você tenha deixado lá atrás o primeiro amor. É essa a expectativa de Deus para mim e para você. E a dica de Deus é: volte aos caminhos antigos, volte às veredas antigas, volte a um lugar de sujeição ao senhorio de Cristo, volte a um lugar de paixão que talvez um dia você teve com Ele. E por certo nós não entraremos num lugar de cativeiro, porque essa nunca foi a vontade de Deus para o seu povo, essa nunca foi a vontade de Deus para mim e para você. Por isso, desfrute da intensidade de um relacionamento que você pode ter com Deus. Essa é a dica de Deus para mim e para você. Volte aos lugares antigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.